Greve dos caminhoneiros chega ao 9º dia e, apesar das medidas anunciadas pelo governo, parte da categoria continua parada em quase todos os estados do país. E veja também, Ouro Preto e Mariana sofrem com a falta de gasolina e do gás de cozinha e hospitais da região paralisam as cirurgias eletivas. O FOP suspende atividades acadêmicas por tempo indeterminado. E na entrevista de hoje nós vamos conversar com um professor de finanças que vai explicar como a greve atinge a economia do país. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre a greve dos caminhoneiros. Mesmo após o governo federal anunciar medidas que atendem às reivindicações da categoria, ainda há protestos em 24 estados e no Distrito Federal. O abastecimento começa a se normalizar de forma lenta, mas ainda há pontos de bloqueio. Aqui na região, muitos serviços ainda estão funcionando de forma reduzida e até o momento apenas um posto em Ouro Preto recebeu um carregamento de gasolina. A repórter Kellen Barros está nas ruas da cidade e traz mais informações sobre os reflexos da greve em Ouro Preto e Mariana. Vitor, nesta terça-feira a greve dos caminhoneiros em todo o país chegou ao 9º dia. Em Minas Gerais, mais de 20 pontos das rodovias permanecem com os caminhões parados. Aqui na região, a população continua enfrentando problemas no abastecimento. Desde o fim de semana, o gás de cozinha acabou em Ouro Preto e Mariana e não há previsão de chegada do produto. Os postos de gasolina das duas cidades continuam com dificuldades de reabastecimento. A maioria está sem combustível e contam com a sorte. Este posto, aqui em Ouro Preto, acabou de receber um caminhão com 15 mil litros de combustível que, pelo tamanho da fila, deve durar poucas horas, mesmo com o litro da gasolina custando R$ 5,25, já que para a população só está sendo fornecida a gasolina aditivada. Por causa do prolongamento da greve, as escolas municipais e estaduais de Ouro Preto e Mariana também estão paradas e devem retornar na próxima segunda-feira, dia 4 de junho. Em Ouro Preto, os serviços básicos do município não foram afetados. A Santa Casa da Misericórdia emitiu um comunicado informando que suspendeu as cirurgias eletivas e os atendimentos não prioritários e pediu à população que procure o hospital só em casos de extrema necessidade. Em Mariana, os serviços básicos voltaram ao normal. Na saúde, os atendimentos de alta complexidade permanecem normais. Já o Hospital Monsenhor Horta decidiu suspender as cirurgias e cesarianas eletivas até a próxima sexta-feira. As empresas de transporte público que atendem as duas cidades estão remanejando os horários das linhas diariamente e publicando as tabelas nas páginas do Facebook no fim do dia. Na UFOP, o Conselho Universitário decidiu suspender as atividades administrativas e acadêmicas por tempo indeterminado, mas os serviços básicos da universidade vão ser mantidos. Cada setor vai delimitar o que é considerado essencial. A reitoria vai continuar acompanhando a situação e decidir os encaminhamentos institucionais para os próximos dias. Mais notícias você encontra no site da UFOP. Eu volto com você, Vitor. E a gente continua falando da greve dos caminhoneiros. De acordo com a Associação Brasileira de Caminhoneiros, o Brasil tem mais de 2.200.000 motoristas registrados. São profissionais autônomos, funcionários de empresas de transporte e terceirizados que, faça chuva ou faça sol, carregam quase tudo na carroceria: comida, máquinas, animais e combustível. Eles percorrem 1.720.000 quilômetros de estradas em todo o país. Dessas, 87% não tem 1 centímetro de asfalto, segundo a Confederação Nacional dos Transportes.
No dia 21 de maio, os caminhoneiros iniciaram uma greve contra a alta nos preços do diesel e tomaram rodovias municipais, estaduais e federais. No último domingo, o governo federal, em mais uma tentativa de pôr fim à paralisação, propôs a redução de 46 centavos no preço do óleo diesel. 5 centavos seria do fim da cobrança da CID, 11 centavos da redução das alíquotas do PIS e COFINS e 30 centavos viriam dos cofres do governo, que vai ter que reservar 9 bilhões e meio de reais do orçamento. Já são 9 dias de greve e para a gente entender melhor os impactos dessas medidas anunciadas pelo governo e as consequências da paralisação, eu recebo aqui no estúdio o professor de Finanças do curso de Ciências Econômicas da UFOP, Tiago Barros. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado, eu. Professor, dessas medidas anunciadas pelo governo no último domingo, foram 5 principais medidas, entre elas essa redução de 46 centavos no litro do óleo diesel. Quais seriam as medidas de maior impacto para a categoria? A medida que tem maior relevância para a categoria é realmente o preço final, os 46 centavos na bomba, que vai aliviar durante um tempo, né? Isso é provisório para o setor. No entanto, é o que vai mais onerar a sociedade brasileira. Esse custo, professor, até o fim do ano, ele vai chegar a 4 bilhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal obriga o governo a apresentar uma outra fonte de renda para cobrir esse rombo, né? Cerca de 2 bilhões de reais, segundo o governo, devem vir da reoneração da folha de pagamento, mas ainda fica um rombo de 2 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? É o consumidor? O Eduardo Guardia, que é o ministro da Fazenda do Brasil, disse hoje que não vai aumentar imposto. Então, se não vai aumentar imposto, você tem 2 vias. Ou aumenta o endividamento, ou você corta a despesa. O que temos visto na trajetória recente da política econômica brasileira é que não tem se efetivado o corte de despesas. Então, nós temos um impasse muito grande. A meu ver, o mais plausível é que exista uma combinação de endividamento, emissão de dívida, com aumento de imposto, sim, algum outro imposto para compensar esse alívio para o setor dos caminhoneiros. Sim, mas professor, o preço praticado pela Petrobras, ele era repassado para as bombas quase que diariamente. Essa é a melhor política? Ou é a única política que a Petrobras e o governo conseguem fazer? Sim, essa é a política que os países avançados fazem. Se você pegar um estudo ontem, eu tive esse trabalho do FMI, do Banco Mundial, o preço do Brasil ainda estava defasado em relação ao mercado internacional. Então, quer dizer, o problema não é o Brasil variar o seu preço conforme o preço externo. O problema é a nossa carga tributária. Eu acho que nós estamos falando de caminhão, mas o buraco é muito mais embaixo. Assim. Nós estamos falando de escolhas que um país quer fazer e onde um país quer chegar, o que um país quer ser. Se você quiser pagar esse custo agora, é através de imposto. Se você quiser deixar para os seus filhos pagar essa conta, é através de dívida. Um país ele faz escolha no tempo. Para quem que eu vou deixar a conta? Professor, o senhor falou da questão das empresas que estariam por trás dessa paralisação e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele está investigando a prática de lockout. O que seria isso? O senhor acha que realmente é possível estar havendo lockout por trás dessa paralisação? O que o ministro da Defesa até emitiu um comunicado hoje é que mais de 40 processos já estão sendo abertos de apuração. O lockout é uma denominação para dizer quando você tem agentes infiltrados gerando uma greve, né? Eles estão por trás disso. O que tudo indica, conforme os próprios representantes dos setores, é que realmente isso está existindo, que o governador de São Paulo hoje fechou com o setor para voltar a operar tranquilamente e os próprios representantes do setor estão alegando que existe esse tipo de prática no Brasil com interesses secundários. Então isso é algo muito grave, né? Porque você está parando um país, países envolvidos, você não pode brecar uma rodovia, né? Isso é algo muito sério
O custo, é muito importante destacar isso também para a população, que nós estamos olhando aqui só o custo do setor público. O setor privado está deixando de ganhar 104 milhões por hora. Tá? Então, na primeira semana, isso já custou 17 bilhões de reais só para o setor privado, que é o varejista. A Fiat, por exemplo, as peças não estão chegando, então ela está parando de vender carro, e assim todos os setores. Então, só supermercados, a FEComércio divulgou na primeira semana, foi mais de 5 bilhões que o Brasil deixou de ganhar, de vender e de ofertar esses produtos e serviços. Então o custo é muito maior, porque de um lado tem o Estado, mas na outra ponta tem o microempreendedor, o investidor individual, várias pessoas estão sem reposição de estoque, então isso afeta diretamente também as famílias, os empresários que geram emprego, geram renda. Muito obrigado, o assunto é bem complexo, é difícil de entender, são vários atores envolvidos, mas eu acho que deu para ajudar um pouco o nosso telespectador aqui com as suas explicações, por sua ajuda aqui pra gente. Ótimo, obrigado. Obrigado, senhor. A gente continua acompanhando os desdobramentos da greve dos caminhoneiros aqui na região. O jornalismo da TV UFOP continua atualizando as informações em nossos boletins diários. O Plano Aberto de hoje fica por aqui. Você pode assistir essa entrevista na íntegra em nosso canal na internet. O endereço você já conhece, né? youtube.com/TVUFOP. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã!